Realmente ele vai. Agora sim, agora vocês estão me ouvindo. Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, mais uma vez, mais uma quinta-feira, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que o NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é do Seara de José, sob coordenação de Newton Júnior, nosso querido amigo aqui, Newton da Silva Tavares Júnior. Albuquerque Lima, não esqueci. Albuquerque Lima, esqueci. Tá? E hoje, vocês sabem, toda quinta-feira a gente traz uma surpresa, ao mesmo tempo não é uma surpresa, porque a gente costuma colocar os cartazes aí, né? A gente coloca as imagens aí para o pessoal conhecer o nosso convidado de hoje, Maurício Zominandi. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Zé, muito boa noite, Newton, muito boa noite para os amigos do Seara de José. Muito legal a gente estar aqui nessa casa de novo, que sempre nos acolhe tão bem, e os amigos do Seara, os telespectadores da Seara News, é muito legal estar aqui juntos. Maurício também é daquela turma, viu, Newton? De que quando a gente estava começando aqui, estava meio do tempo das cavernas, sabe? Sim. Um webcam. Aquela mas ele nunca... Aquela chubrega mesmo. Isso. Mas ele nunca se recusou a vir, sempre veio, mesmo com poucos recursos, porque a gente fala de doutrina, né? E doutrina não importa. O cachê era pequeno, né? O cachê era pequeno na época. E continua pequeno hoje. Nenhum, mais precisamente. Vamos dar uma boa noite antes de a gente falar do livro, né? Vamos dar uma boa noite aí. Opa, tá pequenininho, né? Vamos aumentar aqui esse... Vamos aumentar... Afinal, só tem velho aqui, né? Ninguém enxerga aqui direito, né? Então, pronto, aumentamos para todo mundo acompanhar aí. Vamos lá. Olha aí, quem foi a primeira pessoa que você me disse? A Rosa Lima Barros Silva, boa noite, Rosa. Sueli Manfredi, trabalhadora da casa, também uma boa noite. Regina Lago, boa noite. Regina. A nossa amiga Inês Sobreira, sua filha está aqui, né, Inês? Voltou da China, está aqui, esteve nos visitando. A Priscila, seja bem-vinda, Inês. Muito boa noite, amigos do Seara, mais uma vez juntos através do NED. Luciana Garande também está sempre conosco, seja bem-vinda. Jeane Faria, seja bem-vinda. Já está colocando o nomezinho aqui, deve ser do tratamento, né? Pessoal do tratamento. Urânia Trudes. Urânia, já acabou o seu tempo, as suas férias já acabaram, você tem que vir aqui bater o ponto de novo, viu, Urânia? Eu sei que Júlio, volte, por favor. Estou brincando com ela sabe. Tânia Dornelles, boa noite. Né? Gratidão. Vanúzia Mendonça, boa noite. Vanúzia. Mari Pereira, boa noite a todos. Lembrando que é importante a sua participação. Vamos interagir. Então, você pode concordar, discordar, você pode contribuir com alguma informação. A sua participação é fundamental. Nós vamos responder todas as perguntas que vocês colocarem, mas para isso, vai avisando o pessoal, vai compartilhando, não custa nada, compartilha, tá bom? Você que está na página do Face, você que está aí no YouTube, na JM Vídeos, na página do tratamento, ou do Newton Júnior, né? Faça lá, vamos compartilhar, tá bom, gente? É isso aí. E Andréia, só para encerrar, Andréia Salvatore. Boa noite, Andréia. Oi, Andréia. Conhece? Sim, é nossa amiga. Você contratou para vir aqui? Era contratada, é isso? Estudamos juntos já há algum tempo, é um prazer a gente aprender juntos, muito legal. Aí tem o Aires também, Aires Rocha, boa noite. Tá? Sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. Newton Júnior, qual é o estudo? Qual é o tema hoje do Livro dos Espíritos? O tema hoje é o capítulo 6, Lei de Destruição. Pergunta 737 a 741. Flagelos destruidores. Tá certo. Pessoal, presta atenção. 5 minutos de um pequeno vídeo para você acompanhar e depois a gente vai conversar. Você pode perguntar, pode tirar dúvida. Vamos lá, vamos participar. Não importa, não adianta só nós ficarmos aqui falando, né? A gente quer um retorno de vocês, tá bom? Afinal, o NED é nosso, né, Zé? O NED é de todos meu, nós. O Zé agora é do Maurício e seu também, o NED é nosso. Vamos lá participar. Então vamos lá.
Capítulo 6. Lei de destruição. Flagelos destruidores. Perguntas 737 a 741. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. E logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representa. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem um mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Mas, nem por isso, as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Se considerasseis a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhes daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando ouve soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que parte ao mesmo tempo o maior número de pessoas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la completamente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. Para o homem, os flagelos não seriam também provações morais, ao fazerem que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte sim, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, preveni-los, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe.
O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Entretanto, não tem o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afoiamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar ou, pelo menos, de atenuar tantos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? Que não fará, então, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, sem prejuízo da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Pergunta que não quer calar. A gente precisa passar pelo processo de destruição para evoluir? O que vocês acham? Não precisamos, mas nós escolhemos esse caminho, né? O processo nosso é um processo criativo. Deus, lá atrás, quando nos criou, simples e ignorante, não definiu mal nem bem. Ele nos criou simples e ignorante a nossa escolha com livre-arbítrio, tutelados, né, pela espiritualidade maior, e nos mostrou o caminho. Decisões nossas, ao passar do longo do tempo, criaram situações que tem que chegar ao caos para que haja uma modificação. Os processos destruidores, né, não vou falar a parte geológica, que é outro assunto, né, mas até mesmo a geológica, aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão naquele local onde vai haver a catástrofe, não estão por acaso e nem são vítimas, estão ali por algum motivo para ocorrer todo aquele processo de desencarne coletivo. Cada caso é um caso. Mas, por exemplo, as guerras, todo o processo de degeneração do planeta, nós somos responsáveis, não é Deus que cria isso aí. Deus não determina que nós soframos. Ao contrário, como um pai amado determina que sejamos felizes sempre. Porém, nos dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nós escolhemos o caminho, né? Só que muitas vezes, quando a gente comete muitos erros, chega um momento em que tem que haver um caos, né? Por quê? Porque é através do caos que desperta em nós a necessidade do bem. No Livro dos Espíritos, talvez até o Maurício aqui, que é um exímio conhecedor, fala que a gente só percebe a necessidade do caos quando o mal começa a zombar do bem, né, Maurício? Sim, aí que realmente, sim, nesse momento, quando o mal começa a zombar do bem, a gente desperta em nós, né, uma situação... Até nos nossos afetos, né? Às vezes a gente só dá valor para algumas pessoas depois que morrem, né? Às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada. As pessoas foram formadas, alfabetizadas na cartilha Caminho Suave. Deus tem o caminho suave de Deus é o caminho do amor. É uma maravilha, porque é o que nós mais queremos, é o que Deus quer de nós. Só que mesmo assim a gente acha que amor é apego, amor é posse, amor é dominação. Por amor à pátria se mata pessoas. Verdade. Por amor, o feminicídio que está aí, as pessoas se dizem apaixonadas, dizem amar e matar por amor. A maioria dos pais que batem nos filhos, batem dizendo que é por amor, né? Então, só que esse claramente não é o amor que Deus nos pregou, né? Que Deus nos pregou, que Jesus exemplificou, né? E por isso é que fica essa diferença. Deus nos chama para esse amor puro, para esse amor incondicional. A gente fica no amor apegado, aquele amor egoísta, fechado, né? Aquele amor egoísta. Eu chamo de amor de cerquinha. A gente vai até a Santa Casa, tem um amigo lá. Vai para a capela da Santa Casa, que fica ali no térreo. E resolve rezar.
E a gente reza só pelo nosso amigo. Tem 800 pessoas doentes sobre você e a gente reza só para um... Então, essa mesquinharia, que é o que nós chamamos de amor, ela precisa ser quebrada. E a gente é convidado para expandir o amor a todo tempo. A todo tempo. Você olha uma noite estrelada, é um convite para você abrir o seu coração. Só que a gente não atende pelo caminho suave, e aí, como uma pessoa que tem um deficiente auditivo em casa, você fala com ela, não ouve. Aí você precisa falar mais alto, ela não ouve. Aí você grita, dela fala, poxa, mas não precisava gritar. Quando vem os flagelos destruidores, a gente fala para Deus, puxa, mas não precisava... tudo isso, não precisava essa ênfase toda. Mas, na verdade, precisava porque a gente, tendo olhos, não vê, tendo ouvidos, não ouve. Tanto Jesus mostrou isso, né? Exatamente. Tem pergunta aí, Zé? Não, né? Não, tem intervenção aqui. A Maleocárdio, ela... vamos aqui antes, né? Quando nós paramos no Aire Rocha, vamos a Mari Santos, boa noite, Joelma Ventura, Silvana Francisco Ricardo, William Francisco, cura espiritual, deve ser do tratamento, né? Página do tratamento. A Maleocárdio fala, boa noite, Maurício Dominani, José Maria e Newton. Boa noite, Mar. Boa noite. Isso, aí ela está pondo os nomes Marli Salgado, é para chamar, né, o pessoal para assistir. Muito obrigado, viu? Thaís Abrantes, Maleocárdio, Fernanda Luiza, Leocárdio Menezes. Delmira Duarte. Boa noite. Acredito que, em parte, esses flagelos fazem parte da evolução do planeta. É isso, Maurício? Tudo evolui o tempo todo. Isso não é o espiritismo só que fala. A ciência fala que o próprio universo está em expansão. Tudo evolui. A teoria da evolução de Darwin, ela pega apenas o aspecto da evolução biológica, da evolução dos corpos. Mas os corpos celestes evoluem e os espíritos também evoluem. Uma revelação que só o espiritismo e os espíritos trouxeram é que as próprias coletividades evoluem. Porque as pessoas evoluírem, tudo bem, as doutrinas espiritualistas todas falam isso. Mas os planetas evoluírem de fase para fase, mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração, mesmo que não tivesse esse nome, isso é muito raro. O hinduísmo faz alguma menção a isso com a época da Kali Yuga que a gente estaria vivendo, mas é muito raro, no conceito espiritualista como um todo, ter essa certeza que tudo evolui. E aí, para evoluir, às vezes, você para construir uma casa, se não tiver nada construído, você vai ter que fazer uma terraplanagem. A terraplanagem já é uma forma de você destruir, de você intervir sobre aquele terreno. Se for um terreno instável, você precisa fazer uma troca de solo. Então, a destruição, ela é inerente ao processo de construção. Você tem crenças. Nós acreditamos, por exemplo, que Deus castiga. A gente tem uma série de crenças religiosas que foram implantadas na cabeça da gente que a gente fica carregando há muito tempo. Há muito tempo. Alguém está sofrendo? É porque Deus castiga. Deus quer, né? Deus quer. A reencarnação é o inferno dos espíritas. Tá vendo? Matou numa vida, vai ser assassinado na outra. Estuprou numa vida, vai ser estuprado na outra. E assim, a gente continua pensando num Deus de vingança, numa lei de talião, só que com termos espíritas. É o que alguns palestrantes chamam de os espiritólicos. A pessoa muda para o espiritismo, mas continua pensando no céu e inferno, no Deus que castiga. Tá cheio, assim, tá cheio. Infelizmente, a nossa cultura é muito forte na gente. Mas eu nunca estive em outra religião. Nessa vida. Se você nasceu em berço espírita, você nunca teve em outra religião nessa vida. Quantas vezes você teve? Sim. É verdade. Não é? Inclusive, o próprio Livro dos Espíritos fala que os mundos são solidários, acho que é 706, se eu não me engano, Sim. São solidários entre si. Claro. Né? Então, quando a gente fala até na transição planetária, né, eu costumo falar que a transição ela não é planetária, ela é societária, porque na realidade é a sociedade que está transitando. O planeta ele se transforma de acordo com a necessidade dos espíritos que nele acoplam. Sim. Mas a minha necessidade de estar aqui na Terra termina quando eu me transformo. Por exemplo, eu quando desencarnar, eu vou para o mundo primitivo. Já aprontei muito. Mas é assim, as pessoas vão desencarnar a Terra, daqui a algum tempo, a sociedade, como ela está se arrastando, eu costumo dizer que o nosso processo evolutivo não é escada, é uma rampa.
A gente não está quase nada íngreme, né? A gente está se arrastando nesse processo cada vez mais com as nossas atitudes. Muitos vão desencarnar e não vão ver a Terra ainda nesse processo regenerativo. Eles já vão para o processo já que está regenerado, o mundo regenerado. Entendeu? Então, na realidade, essa transformação, primeiro, é individual. Não sei se você concorda comigo. Sim. É individual. É eu. A transição, ela não é, eu falo societária, mas primeiro individual. Eu me tornando uma pessoa melhor. A autorregeneração. Né? Para que eu, através da que ele falou meu Maurício, através da autorregeneração, eu me afinize com grupos de processos regenerativos, né? Para que assim eu vá em diante. É que nós temos essa necessidade de mudar o outro, né? O mundo não. Eu vou rezar por fulano, vou rezar por Beltrano, mas eu não rezo por mim, né? Para o casamento melhorar, é sempre o cônjuge que precisa melhorar, não a gente, né? Eu não. Eu acho que essa questão da transição e também dos flagelos destruidores, ela tem uma metáfora muito interessante no sistema escolar. Ao final de um ano escolar, ou vamos antes disso, numa prova. Quem não lembra aquele aluno distraído que chega na classe, todo mundo agitado, ele fala, o que está acontecendo? Tem prova? Tem prova hoje. Ai, é né? mesmo. Para quem não estudou, ter prova é um flagelo destruidor. É verdade. Ou então uma expiação. Agora, para quem estudou, o cara já está estudando há bastante tempo, ele está até ansioso para que aquilo aconteça. Então, é muito diferente a atitude das pessoas. As pessoas veem como flagelos destruidores, como desgraças. Essa palavra é muito forte na cultura religiosa também. Atrair as graças e afastar as desgraças. A gente vê como uma desgraça porque não se preparou. A própria morte. Quando você fez muita coisa errada, você até sonha com os obsessores. Você já vive com os obsessores. Quem está nessa realidade e fala, quando eu morrer, nossa senhora, os oficiais de justiça vão vir todos com auxílio de força policial bater na minha porta. Então, aí, ao final do ano, depois das provas, onde os que estudaram vão se encontrar aliviados por chegar à prova e os que não estudaram vão se sentir absolutamente apavorados, que é o que nós vivemos hoje, o que acontece? Alguns alunos se habilitam com as provas e aqueles vão passar de ano. A nova turma é composta por quê? Então você está na terceira série, você passou de ano. A turma da quarta série vai ser composta por quem promoveu, quem repetiu e quem é transferido de escola. Então aí você tem as classes todas solidárias entre si, conforme você falava, porque você repete de ano, você fica, você promove, você vem para cá. E você é transferido, você vem para cá. Outros planetas trazem espíritos para cá, repetindo o mito do paraíso perdido, foram expulsos do paraíso perdido, vem para cá. A Terra é também um paraíso, e quem sair daqui para outros planetas mais primitivos também vai sair com a sensação, nossa, como é que eu fui perder aquele paraíso que era a Terra? E lá também vai falar do seu Adão e Eva, vai falar da maçã, do conhecimento que ele usou mal, porque a grande questão dos que vieram para a Terra e dos que vão sair da Terra não é burrice, não é falta de inteligência. A Terra está cheia de gente inteligente e que usa muito mal a inteligência. Do que eu vejo como um símbolo maior. Não apenas políticos, não apenas estelionatários espirituais, que são muito inteligentes, mas, por exemplo, o nazismo. Quem conhece a história do nazismo sabe que do seio do nazismo saíram praticamente todas as tecnologias. Né? As V1 e as V2 foram a base da corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética disputaram a equipe de Von Braun. E isso quer dizer que era gente burra que estava no nazismo? Não. A publicidade foi altamente desenvolvida no nazismo. Sim, com certeza. E a publicidade manda na nossa sociedade. A própria medicina, né? Pois é. Com toda a crueldade que eles tinham, hoje o cérebro, a gente conhece o cérebro graças àquela crueldade que é abominável. É abominável. É horrível. Mas, na realidade, eles
todo o conhecimento da parte cerebral veio daquela época. Né? Então a questão não é falta de inteligência, a questão é de uso Escrúpulos. que se tem dado para a inteligência. É. Uso para a tecnologia. Todo mundo louva a tecnologia, mas a internet serve para o cara fazer uma bomba atômica, serve para seduzir crianças, serve para fazer os maiores absurdos que tem, mas também serve, nós estamos aqui na internet. É verdade, Não é? verdade. Então a questão é o uso que se faz da inteligência. Não é tão importante você falar, eu tenho inteligência, que bacana, muito inteligente, muito bacana. Emmanuel fala que são 2 asas para alcançar o reino dos céus. Sim. A inteligência E a moral. e a moral e a fé. Se você usar moralmente, eticamente, o que você tem na mão, o que Deus te deu, os teus talentos, e não enterra, né, como na parábola, você vai ser promovido de ano. Eu acho Jesus não pôde usar porque o sistema seriado escolar não existia no tempo dele, então ele não podia usar uma metáfora de algo que não existia. Mas a metáfora do sistema escolar ela é muito interessante para você entender transição planetária. Ou seja, porque é uma punição a pessoa ir para outros planetas, meu Deus, se tem algum pedagogo aqui, vai ajudar. É desumano pegar um aluno que não consegue acompanhar uma classe e colocar numa classe mais avançada. Sim, com certeza. É pedagógico eu pegar um aluno que tem dificuldade de acompanhar e dar chances de novo, não é inferno, não é sofrimento eterno, é apenas colocar cada aluno no ambiente pedagógico mais adequado para o seu padrão de conhecimento. É isso que vai acontecer. Depois tem uma perguntinha aqui. O que faz é a negação, né? Na realidade, o sofrimento para quem vai, porque é a negação da sua incompetência. Sim. Né? Claro, os ignorantes são os outros. Fala, Zé, o que tu Não, tem um comentário aqui. Aliás, é uma pergunta da Urânia, até para enaltecer exatamente essa parte. Por estarmos num planeta de provas e expiações, ela colocou explicações sem querer. Vocês acham que o ser humano só aprenderá através do sofrimento? Só pelo sofrimento? Olha, você acho que respirou fundo. Na verdade, não existe uma pré-determinação ou uma predestinação ao sofrimento. A única predestinação que o ser humano tem, que a criatura tem, é ao amor. Vós sois deuses, nós seremos Deus, Deus é amor. Nós estamos destinados a isso. Eu comparo que a gente vai para São Vicente, né? Ou quem é de São Vicente vem para Santos. A pessoa pode ir por Curitiba, Uruguai, Terra do Fogo, desce ali pela Antártida, sobe pela África, vai pela Europa, pega o Estreito de Bering, América do Norte, América Central, desce o Brasil todo e chega a outra cidade. Esse é um caminho, porque nós somos livres para escolher o caminho que a gente quer. Mais curto ou mais longo. Né? Agora, alguém pode falar assim, mas não é melhor simplesmente ir para a cidade vizinha? É isso, não é uma pré-determinação ao sofrimento. Nós estamos predestinados ao amor, à felicidade. Agora, como a gente tem liberdade, não pode ter liberdade para só fazer o que Deus quer, para só fazer o bem. Isso não é liberdade. Nós temos a liberdade de fazer o mal. Nós temos liberdade para nos destruir. Nós temos liberdade para destruir o outro. Isso é evidente. Está aí por toda parte. Então, quem faz coisa errada precisa, para crescer, sofrer as consequências do que fez. Porque o que é mimar um filho? Mimar um filho é retirar todas as consequências, retirar todo o sofrimento. Tem pais que se orgulham de falar isso. Meu filho não vai sofrer. Se o seu filho não sofrer as consequências do seu erro, ele simplesmente não cresce. É uma coisa até óbvia. Isso que eu estou falando não tem novidade nenhuma. Então, o sofrimento é apenas a última medida que Deus permite que venha até a gente quando a gente não aceitou a reconciliação pelo amor. Vamos supor, a gente geralmente fala de mulher que aborta, isso faz parte do machismo das pessoas. Dificilmente você ouve falar, eu tenho um amigo que abortou. Você já ouviu alguém falar, eu tenho um amigo que abortou? É sempre a mulher que abortou. Só que o homem faz parte da geração. Às vezes ele financia, às vezes ele pressiona o aborto. Quem praticou o aborto, seja o médico, o farmacêutico, a pessoa que receitou o chá abortivo, quem indicou o médico. Ele, ainda nessa vida, ele vai ser convidado a fazer um trabalho voluntário num abrigo,
a adotar uma criança, a revalorizar a paternidade, a maternidade, revalorizar a relação humana. Ele pode aceitar ou não aceitar, porque tem muito alcoólatra. O AA, que é uma tecnologia fantástica, ele faz justamente isso. O cara errou e faz o seu erro ferramenta de crescimento dos outros. Então, se você abortou, você vai ser a melhor pessoa para ajudar adolescentes grávidas que têm uma gravidez indesejada. Você vai ser a melhor pessoa, porque uma coisa, eu sou assistente social, é eu falar teoricamente do que eu ouvi falar. Outra coisa é a pessoa falar com a autoridade de quem viveu. É assim que ensinam o AA. O AA é o ex-alcoólico é um terapeuta com uma coisa a mais do que psicólogo. Ele viveu aquilo. Então, a gente é convidado agora, não deixe para amanhã. Leia Paulo Estevão e você vai ver que pode se errar muito numa vida e acertar muito na mesma vida. Não precisa ser assim, eu vou esperar a próxima. É sempre assim. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? O pessoal está concordando com vocês aí. Ó, o Roberto Barbosa estava assim, através do sofrimento mudamos. Ele está colocando dessa forma. Sim, é verdade. Mas não é regra. Quando a gente não aprende por bem, a gente aprende por uma chacoalhada da vida, né? É verdade. E às vezes é um terremoto. Tem isso também. Gente, vamos passar para outro assunto, para a gente poder desenvolver, né? São 20 horas e 38 minutos, estamos ao vivo, para todo mundo olhar para aquela câmera do meio ali, tá? E o pessoal tem costume de olhar para a TV, olha para a câmera lá da TV, tá bom? Aí para o pessoal ali tem uma pessoa que está te olhando, está querendo falar com você, está com dúvida, e eu quero mostrar para todo mundo agora isso aqui, ó. Olha lá. Eu estou muito curioso, né? O assunto é atitude... Perante a crise. Perante a crise, né? Você me passou um outro nome, se não me engano. Atitude na transição. Na transição. Na transição. Isso. E aí tá assim, como pombas e cobras, né? A saúde segundo Jesus. Maurício, fala pra gente um pouco sobre isso. Eu quero entender esse livro novo que você está lançando. Depois, mais tarde, no final, você explica onde que a gente adquire esse livro, Sim. em benefício de quem que vai. Depois você fala tudo direitinho. Eu acho muito curioso, Zé, Newton, que a gente forma partidos desde casa, entre os irmãos. Quando um irmão é mais rebelde, o outro é mais bonzinho. A própria parábola dos filhos pródigos mostra isso, né? Quando entra para a escola, tem a turma da frente e a turma do fundão. A turma do fundão são os rebeldes, o pessoal que fumava, mesmo cigarro comum, que fumava maconha também. Na escola, você já tinha os grupos. O da frente era chamado de puxa-saco pela turma do fundão. O pessoal do fundão era chamado de rebeldes pelo resto da turma. Então, essas duas atitudes parecem partidos antagônicos, que depois vão se repetir na política, na esquerda e na direita, certo? Que vão se repetir por toda parte. No trabalho da gente, como eu falei, na escola, dentro de casa, na família. Parece que são dois partidos antagônicos. Qual a melhor atitude na transição, na vida? É você ser rebelde e crítico, ou você aceitar as coisas que acontecem na tua vida? Parecem partidos antagônicos, quando na verdade não são. Tanto é que Jesus manda que nós sejamos pacíficos como as pombas e sagazes como as cobras. Não é ou. Ao mesmo tempo, a gente precisa ser as duas coisas. E tem uma oração maravilhosa, atribuída a Francisco de Assis, que fala: Deus, me dai a coragem para mudar o que eu posso mudar. Você tem que ter coragem para mudar o que você pode mudar. Não pode ser mosca morta. Eu sou religioso, eu aceito tudo que acontece. Não. Tem que se... Jesus se indignou contra os vendilhões do templo, se indignou contra os hipócritas religiosos do seu tempo, chamando de sepulcro caiado, que é quase um xingamento. Mas também nós precisamos aprender o poder da aceitação. Aceitar é transformador para a vida da gente. Voltando para os Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo dos 12 fala assim: só se abre para a transformação aquele que aceita que é um alcoólico. Enquanto ele falar, eu paro a hora que eu quiser, eu bebo socialmente, isso não é problema, foram as mulheres que me fizeram com que eu perdesse o casamento, meus chefes é que me demitiram. Enquanto ele terceirizar a responsabilidade... A negação, né? É a negação.
Então, nós precisamos aceitar, é a base da transformação. Quem não tem problema, não tem solução. Se você acha que não tem problema, você jamais vai se modificar, vai crescer, vai evoluir. Então, essa terceirização das responsabilidades, essa negação das responsabilidades, é a fase mais infantil do ser humano. Enquanto você acha que o problema são os outros, Jean-Paul Sartre tinha uma frase muito irônica, que ele falava, o inferno são os outros. No seu prédio, o vizinho de cima é terrível, mas você esquece que você é vizinho de cima de alguém. E quem é vizinho de baixo de uma pessoa que usa salto alto, por exemplo, que até o cachorro do apartamento de cima que bate a unhazinha perturba as pessoas. Só que essa pessoa que se vê perturbada pelo vizinho de cima, dificilmente tem uma pantufa na porta de casa. Dificilmente. É verdade. Porque a gente demoniza o outro para se exaltar. É verdade. E assim deixa de crescer. Então, a atitude de aceitação, ela é revolucionária. Ela é base para toda a cura e para toda a transformação. Mas também nós precisamos ter aceitação, mas percebendo o que acontece. Por exemplo, a questão da obsessão. Uma das questões mais importantes para um médium é saber se a ideia que ele está tendo vem dele ou vem de um espírito. Se ele precisa se conhecer, ele precisa ser perspicaz. De repente vem uma ideia, Zé, para com tudo isso aqui, não vai dar certo. Você não é capaz. Começa a vir uma ideia como essa, você fala, peraí, parou. Começa a vir uma ideia esdrúxula. Ah, pra quê? Não vale a pena viver. Desiste disso. Isso aí é porcaria. E essas ideias intrusivas, elas são terríveis. Não é aquela obsessão típica do filme de terror, que o olho fica branco, sai espuma na boca. A gente precisa se conhecer, inclusive pela influência espiritual, que, aliás, estão todos sujeitos. A gente pensa que o médium é só Chico Xavier, com a sua mão nos olhos, escrevendo maravilhosamente os seus livros, as suas mensagens. Mas não, todos nós, o tempo todo, temos ideias que vêm do nada. E você precisa estar muito alerta, se conhecer muito para falar, isso não me pertence. Isso que está vindo na minha cabeça não me pertence. Você precisa ser perspicaz. E aí falar para a origem desse pensamento nefasto, intrusivo que está vindo na sua cabeça, olha, segue seu caminho, eu não odeio você, eu sou tão errado quanto você, mas sinto muito, não vou tomar essa sua ideia. Estou fora dessa. Estou fora dessa. Porque, aliás, também ajuda nas obsessões terra-terra, nas obsessões de encarnado para encarnado. O que faz com que uma pessoa tenha sede de Coca-Cola? Por que a Coca-Cola mata a sede? Vamos ser racionais. Com certeza não. Com certeza não. E tem pessoas que acham que só matam a sede Se com tomar Coca-Cola. é verdade. Isso é uma obsessão. Foi plantada, é uma ideia plantada na cabeça das pessoas. Por Subliminar, técnicas, né? Subliminar. Por tecnologia subliminar, inclusive. E então, existem inúmeros obsessores. Pais e mães que falam para o filho, você, meu filho, nunca vai dar em nada, são obsessores dos próprios filhos. Com certeza. E isso é muito triste. Isso É uma das obsessões mais tristes que consultórios de psicólogo e de médico não conseguem tirar. Muito difícil. Você sabe uma obsessão que não é, assim, não verbal? Quando uma mãe, ela é possessiva, não deixa o filho fazer nada, faz tudo por ele. Super protege. Super protege. Essa informação, ela não é verbal, mas ela é inconsciente. A criança se sente incompetente. Incapaz. E incapaz porque meus pais sempre fizeram isso. E depois, Perfeito. quando tem a liberdade para a vida, ela não tem força para... Não termina o que faz. Perfeito. Não termina o que faz. Não termina uma faculdade. Começa um processo no meio do caminho. Está dando tudo certo. Mas no meio do caminho, ela se auto-sabota. Não, eu vou parar por aqui porque eu não vou conseguir terminar. E está tudo certo. Inclusive no casamento também. Isso. No relacionamento também. Essa ideia de nós precisarmos da dor é uma ideia muito interessante para as nossas pesquisas. Por que algumas pessoas acham que não merecem ser felizes? Por quê? De onde vem isso? Eu tenho uma teoria de que uma das fontes disso
vem da consciência, quer dizer, de você saber no seu inconsciente, nas suas memórias que ficam passadas, que ficam alojadas no inconsciente, que você errou muito em outras vidas. Culpa, recompensa. Não. E aí, quando você acha que errou muito e acha que quem errou tem que ser punido, porque quem errou tem que ser punido, você vai no judiciário, eu trabalho no judiciário. A sentença do juiz é definir a culpa e aplicar a punição. A escola faz o quê? Culpa e punição. A família faz o quê? Dicotomia. Você mesmo estava falando com relação aos flagelos destruidores. A gente imagina que Deus é um distribuidor de raios. Sim. As cidades que têm pecadores, como Sodoma e Gomorra, são tem que destruídas. pagar, E Brasília, por que não é? Aí é complicado, amigo. É complicado. Então a gente fica alimentando essa tese de que quem errou tem que ser punido. Quando Jesus falou, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vamos mais devagar, mais manso com esse negócio de acusar os outros. E o próprio Dimas, né? O próprio Dimas na cruz, quando ele fala assim, para com isso, tá falando mal, pô, o cara não... Nós estamos... Quando ele fala pro outro, fala assim, nós temos motivo de estar aqui na cruz. Ele não é motivo, né? Uhum. Aí ele pede para Jesus que o perdoe. Ele fala assim, tu vai estar do meu lado. Porque, na realidade, você falou bem, esse negócio de errou, tem que pagar, é conversa fiada. Nossa. Porque é assim, você errou, percebeu o erro e se modificou, você não tem que passar pelaquilo. Aquele momento de Paulo às portas de Damasco, encontrando Jesus, ele é um momento, para mim, assim, tremendo. Porque imagina o que é você, com a intensidade que Paulo perseguiu, sangue nas mãos, confisco, ele torturou, ele fez absurdos, ele comandou torturas. E ele foi lá para poder pegar o... Ele falou assim, não, eu vou lá, onde eu encontrar um cristão, eu vou acabar com ele. E ele foi para Damasco para matar Ananias. Ananias, né? Exatamente, que foi que curou ele. Pois é. Aí ele olha para Jesus, aquela figura maravilhosa, no inconsciente dele emerge. Esse é o cara. Esse é o amor da tua vida. Esse é o amor da vida da humanidade. Daí ele fala assim, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Nesse momento, deve ter subido um frio na espinha dele e fala assim, meu Deus do céu, o que eu tenho feito da vida? Se fosse eu, o que faria? Não sei de vocês. Ia começar a distribuir responsabilidade. Não, minha mãe não me amava o suficiente, a minha esposa, meus amigos. Você não sabe o que os cristãos fizeram comigo, os judeus e tal. A gente começa a puxar de outras vidas, faz de qualquer coisa. Ele só fez uma pergunta para Jesus. Que queres que eu faça? Ele já partiu imediatamente como quem errou e fala assim, como é que eu faço para consertar essa burrada? Imediatamente, sem uma desculpa, sem um mimimi, sem repartir responsabilidade. Né? Eu vou e vou fazer. E é por isso que Paulo de Tarso e outras figuras vigorosas, que têm uma vontade férrea, conseguem sair do muito errado para o muito acertado. Ele é a figura masculina exemplar para isso, Maria Madalena, a figura feminina exemplar para isso. Você pode errar muito, e consciente do seu erro, modificar imediatamente. Na outra vida? Não é em outra vida, não. É agora. Agora. A vida te dá chances imediatamente. No dia seguinte de errar muito, a vida continua te dando chance de acertar. Porque, inclusive, o que você comentou, o sofrimento, né? Na realidade, eu estou naquele lugar sofrendo porque eu não ressignifiquei o processo. Isso. Porque se eu ressignificar o processo, eu não preciso passar pelaquilo. Eu já ressignifiquei o processo. Exatamente. Eu não tenho que passar pela dor. Necessariamente existe um Deus punitivo, né? Deus castiga, Deus... que eu tenho que passar pela dor que o outro passou. Eu não tenho que passar pela dor que o outro passou. A partir do momento que eu ressignifico, sendo empático à dor, eu ressignifico o processo de que maneira? Ajudando o outro a não passar por essa dor. Claro. Então eu começo a utilizar essa energia. No AA, como em todas essas outras experiências onde você faz do limão uma limonada. Exatamente. Eu acho que é isso. Então isso é o que a gente foge dessa imagem de um Deus vingativo, que a gente traz até hoje, né? Sim. Onde até a doutrina dos espíritos dizem que não, mas a doutrina dos espíritas diz que sim, porque para mim tem duas doutrinas, né? A dos espíritos,
né? E a doutrina dos espíritas. Sim, né? sem Que dúvida. faz esse processo. Pela doutrina dos espíritos, ainda nós falamos de um Deus vingativo. Porque nunca teve uma Positivo. doutrina, por mais elevada que fosse, a começar pelo próprio cristianismo, que não fosse mal utilizada. Sim. Mas a humanidade já fez guerra em nome de Jesus, Sim. já fez tortura em nome de Jesus, já queimou pessoas, queimou médiums em nome de Jesus, queimou o livro dos Espíritos no Alto de Barcelona. Queimou Kardec. Queimou Kardec, John Hu. Pois é. Né? Queimou Exatamente. Kardec em nome de Jesus. Né? Então, essa tem sido a nossa tragédia, mas consciente disso, você faz disso, pode fazer disso uma transformação. Perceber que a vida continua chamando, continua te dando oportunidade. Ok, muita gente, como eu dei o exemplo do aborto. Ah, quem abortou vai para o inferno. Nada disso. Nada disso. Pega essa experiência e transforma e faz dela uma missão. Como os pais que têm filhos portadores de necessidades especiais, alguns negam, alguns colocam num quartinho, alguns maltratam, e outros fazem dessa que alguns veem como infelicidade, vem uma missão nisso e se transformam em grandes disseminadores de esperança, de organização, de aceitação, de transformação. Eu acho que é como ver a dor. Flagelos destruidores, como bem colocado no próprio filme que a gente estava vendo, é uma questão de ponto de vista. Você olha o câncer. O câncer é um flagelo destruidor. Não me venha, isso é terrível. E a gente aprende no Espiritismo que a mágoa, a culpa, o preconceito que a gente acumula é um veneno que vai contaminando o corpo espiritual. Né? Deixa distorcido aquilo. Aí, quando vem para a carne bata borrão do espírito, ela puxa esse veneno todo, e vamos chamar assim, essa esponja que puxou esse veneno todo e que ficou preta com esse veneno, ela sai num nódulo, numa cirurgia. Então, o nódulo é o corpo espiritual sendo limpo. E não um problema, é uma solução. Depuração. Depuração. E pelo sofrimento, né, Maurício? Isso. Pelo sofrimento, o que acontece? Você automaticamente muda o comportamento mental, né, que é o nosso corpo mental, porque é corpo mental, perispírito, corpo físico. Você muda o comportamento mental, ressignificando o processo e parando de contaminar o perispírito. Não contaminando o perispírito, o corpo para de adoecer. Mas essa ressignificação, que você está usando muito bem essa palavra, ela é fundamental e é o grande ganho que uma doutrina espiritualista pode dar para a pessoa. Porque uma pessoa que percebe a doutrina espiritualista, ela vai falar em primeiro lugar, como é que eu posso ser racista se eu sou espírita? Uma encarnação eu nasço branco, na outra eu nasço negro. Como é que eu posso falar que o homem é superior à mulher se eu sou espírita? Se numa encarnação eu posso nascer homem, na outra mulher. Como é que eu posso ser contra os argentinos? Até com o argentino, será? Pois é. Acho que não, né? Corintiano, não. Não. Aí já é demais. Não. Então, aí a gente precisa perceber que essas repartições todas, elas são absolutamente conjunturais. Elas são locais. Só que o problema é que as pessoas aceitam a reencarnação, percebem, é óbvio, qualquer pessoa que pensa aceita a reencarnação. Existem dores que não vieram dessa vida, e como é que você vai culpar uma criança por nascer autista? Não é? Agora, perceber as implicações filosóficas que tem por trás disso, os chamamentos à paz que tem por trás disso, a maioria das pessoas ainda não percebeu o chamamento ao amor que tem por trás disso. Né? A gente ainda precisa cair a ficha. E para ressignificar, você precisa ampliar o teu ponto de vista. Aquela pessoa da tua família que te odeia e que você odeia, você vai falar, são espíritos que vêm há muitas vidas se prejudicando e que Deus colocou numa mesma família para se reconciliar. É assim do passado e no futuro. Quem não se acertar com o inimigo que está na tua família nessa vida, sabe quem vai vir para a tua família na próxima vida? Já sabemos. E como filho, não mais como marido, porque marido e esposa é o seguinte, ex-esposa, tem ex-esposa e ex-marido, mas nunca é ex-filho, né? Então, gente,
Vamos lá. Eu só quero avisar vocês que eu tô com uma dor no pescoço que vocês não imaginam. Os dois estão fera aqui, então eu tenho que ficar olhando para cá. Eu não consigo falar nada. E graças a Deus, Eu vou falar uma coisinha para vocês. Essa conversa pelo pescoço é conversa. Os dois Isso aí é obsessor. Eu Uma nunca vi coisa- um bate-papo tão rico como a gente. Olha que a gente já recebeu muitas pessoas aqui, né? Riquíssimo de informações e dentro de uma sintonia tão boa. Muito parabéns aos dois. Olha, sinceramente, Muito bom. eu A acredito Maurício é que bonito. você esteja aproveitando, né? Seja feliz aquele que esteja assistindo agora. O Maurício, por exemplo, é moler jogar com ele. Aquele atacante, craque, que tu joga a bola pro outro, ele bata no peito e bota na gaveta. Não fica fácil. Mas não é argentino, né? Não, argentino não. Não é Maradona, não. Olha, Amanda Linda, boa noite. Ela está falando assim: eu aceito a cura da depressão, né? Ela deve ser do tratamento também. Está falando um pouquinho sobre a depressão. Muita gente com depressão. A gente recebe muita mensagem no WhatsApp, muita gente aí. E é interessante pensar como muita coisa nova que se tem em sociedade vem da tristeza. A tristeza ela é geradora, mas é claro que a tristeza não é a mesma coisa de depressão. Quando uma tristeza fica continuada, aprofundada, geradora de ideias de autodestruição, de heterodestruição, é diferente. Então, a depressão ela precisa ser cuidada pela ciência e pela espiritualidade, não tem dúvida. Então, realmente não dá para pensar que a depressão em si é uma cura. Quando a gente expande o ponto de vista, só tem um ponto de vista: otimismo. É você ver solução onde tinha problema, ver a perspectiva de amor. Enxergar de outra forma. Nossa, aquela frase de Chico, Deus não quer que a gente suba o Monte Everest, quer apenas que a gente ame uns aos outros. É só isso. Como ser depressivo com uma ideia dessa? A certeza de que Deus não pune, a certeza de que nós estamos destinados para o amor, remete a gente obrigatoriamente para o otimismo. Não é otimismo como doutrina, é otimismo como realismo. Como é que é o nome da pessoa que está com depressão? Ela falou. Vamos lá. É a Amanda Linda. Então, Amanda, diz que eu aceito a cura. Eu aceito a cura da depressão. Cura. Ela aceita isso. É isso mesmo, tem que aceitar a cura. Que na realidade, Amanda, a cura da depressão está num ponto assim crucial. Saber de onde ela vem em você, porque a cura da depressão está em você, né? Esse processo depressivo, você tem que não ser uma coisa esdrógena, ou seja, para fora, não é em buscar na medicina, que é importante, bacana, medicina, remédio é importante, mas tem que entender que os terapeutas, a medicina, eles são um foco, um vetor para você encontrar o problema. Então, quando você for buscar alguém, busque alguém para pedir autoajuda. Você descobrir em você o que está te machucando. Não bote na mão deles a responsabilidade de cura. Estou falando isso como terapeuta. Então, busque você, vá buscar, veja na sua parte emocional, onde está essa lesão. Né, Maurício, se você concorda comigo? Perfeito. Porque só nós, como nós dizemos exemplo do câncer, né? Só nós podemos nos curar, né, Maurício? Não há cura sem autocura. Sem autocura. Sem dúvida. Quando Jesus curava, ele falava: a tua fé te salvou. Então, E o que queres que não eu tem faça? maior terapeuta. Ele olhava para o cego, para o paralítico de nascença, para o leproso e perguntava: olha só, ele falou: meu irmão, o que tu quer que eu faça? Pô, estou todo estrupiado, né? Não, olha o respeito, o que queres que eu faça? Ele perguntava: quero que me cures, né, da cegueira, da lepra, porque nem sempre nós não queremos ser curados. Sim. Né? Eu tenho um símbolo que me impressionou muito. Um senhor que tinha acabado de ser operado e tinha uma traqueostomia porque tinha tido um nódulo na traqueia, e ele fumava pela traqueostomia. Ele punha o cigarro, porque Já vi. o furo cabe certinho o cigarro ali. Eu já vi isso. Meu Deus do céu! Quer dizer, vem o médico e faz o seu trabalho de tirar o nódulo, E ele continua com o e ele processo. continua fazendo. Aliás, a antessala dos consultórios ela é muito curiosa, porque ela faz uma avaliação dos médicos. Bom médico é aquele que dá uma injeção, dá um remédio e pronto, já
já cura o negócio. Aquele médico começa a perguntar, como é que você se alimenta? Como é que você se relaciona com o seu corpo? Com que atitude você tem encarado os seus problemas e as pessoas com as quais você tem divergência? Com a família. Esse cara que pergunta muito chato. é um chato. Esse é execrado nos corredores. Agora, aquele médico que não remédio, eu quero alguém que me resolva de fora, que tire o meu problema. Tirou com a mão. Esse tirou com a mão. Esse é uma beleza. Só que nem Jesus era esse tipo de terapeuta. Ele conclamava a pessoa a sua autocura. Ele falava o quê? Vá e não peques mais. Exatamente. Tens fé? Tens fé? Ele fala assim, você tem fé? Tenho, então. Meu pescoço. Amália, o cara está falando assim, o sofrimento ensina, engrandece e dignifica. Ok? Se bem refletido, o sofrimento em si, desculpe, na minha opinião, não melhora ninguém. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, dor. Provas e expiações, dor. A humanidade vem sofrendo há dezenas de milênios. Se só o sofrimento melhorasse as pessoas, nessa altura só tinha anjo. Então você precisa pegar o sofrimento, buscar o significado, fazer uma pergunta que eu acho mágica. O que Deus está querendo me ensinar com isso? Qual é o toque, né? Qual é o toque? Tem um significado, tem alguma coisa. Não se satisfaça com a primeira ideia, que é, eu sou vítima, eu sou espírita, eu sou tão bonzinho. Tem gente que se rebela de ser assaltado na esquina. Sai do centro espírita e é assaltado na esquina. E fala, cadê que está a minha proteção? Onde é que tá? Bom, aquele centro é fraco, né? Então, na verdade, a gente precisa sair, localizar as armadilhas intelectuais que foram montadas dentro da gente, as quais a gente nutre com muito gosto, infelizmente, e falar, a responsabilidade sobre os meus problemas é minha. Você sai da paralisia, que é a responsabilidade dos meus problemas e as soluções da minha vida é dos outros. Quando eu encontrar o príncipe encantado ou a princesa, eu vou ser feliz. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E quando você entra no empoderamento total, quando você fala, a transformação depende de mim. Nem Jesus transforma uma pessoa que não se dispõe à transformação. Sim. Eu acho isso, tanto é que os próprios discípulos, ele chega para Pedro e fala, meu amigo, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Ainda essa noite. Pedro fala o que nós falaríamos. Eu, mestre? Não, acho que o Newton pode ser, acho que o Zé tem um jeito. Vai negar, mas eu não, de jeito nenhum. E aí ele vai lá, por não ter aceito o toque da vida, fica alerta, aí ela vem e ele acaba inconscientemente fazendo as coisas. Por exemplo, ótima oportunidade de refletir, velório. Quando você se defronta com a finitude da vida, a ideia não é mais uma ideia da morte, é uma realidade da morte. Teu ente querido está ali, você põe a mão em cima da mão dele e está gelada. Você tem uma certeza, ele não está ali. Teu coração está dizendo isso para você. Se nesse momento você não refletir sobre o que você tem feito da vida, meu amigo, se nem assim você refletir, só vai ter que vir na tua pele. A gente reflete 2, 3 dias, depois esquece. Então a vida vai dando oportunidades. Então, por exemplo, a dor dos outros, você vê na televisão, você se condói e fala, vou fazer alguma coisa por isso. Não posso fazer muita coisa, mas vou entregar aí um café da manhã para a população de rua e vou fazer isso com amor, me colocando no lugar das pessoas. Eu só posso fazer só no domingo, café da manhã vai resolver? Não vai. Mas você vai estar fazendo a sua parte. Vai lá e faz o teu exercício, que antes de tudo é bom para você. Você olhou e se solidarizou. Mas tem gente que não se solidariza. Aí a dor vem para um conhecido. Pô, conhecido ficou assim, caramba. Daqui a pouco vem para um parente. O parente ficou assim. Você não se condoeu. Você fala, cada um no seu quadrado, você não sabe o que faz. Aí a vida só sobra para a vida trazer a dor para a tua pele. Para a tua pele. E tem gente que doendo na própria pele, como o senhor da traqueostomia, nem na própria pele ele aprende. Então é isso que a gente quer falar. O sofrimento, por si, não melhora ninguém. Quando você usa o sofrimento como um pretexto, como um sinal a ser decodificado, a ser ressignificado, aí você está no melhor dos mundos.
mas muita gente sofre e não aprende, infelizmente. Olha, vamos lá, Miriam Castilho, boa noite, Marli Salgado, boa noite. Muita gente boa, né? Boa, Maleocárdio, tá revendo aí a Miriam, são parentes, né? A Delmira Duarte fez um comentário assim: quando será a próxima palestra na segunda-feira do Maurício? Será a oportunidade de assistir mais uma ótima palestra e adquirir o livro. Lá no... Ó quem é o responsável. Não, vou. Ó quem é o responsável aqui. Pegue no pé dele. Já tem uma. Manda mensagem para ele. Manda mensagem para ele. Acho que vem vai ter sim uma data. A gente, no dia 13 de agosto, vai fazer o lançamento do livro lá no Semente de Luz, na João Ramalho 158. Convido todos os amigos. Mas depois, fazendo em cada lugar, a gente vai fazendo o lançamento no Seara, vai fazer em todos os centros que convidarem a gente. Antes de a gente continuar as perguntas ou os comentários, o que é pombas? Desculpe a ignorância. O que é pombas e cobras? Por que pombas e cobras? Por causa dessa passagem. Essa passagem que fala, onde Jesus fala para nós sermos pacíficos como as pombas. Ok. E astutos. E astutos. Aí as traduções variam. Astutos, perspicazes. Você precisa saber ler o mundo. Quem fala a título de aceitação, não vou saber ler o mundo, não vou fazer nada, esse tá usando Deus como instrumento da sua acomodação, da sua paralisia. Vontade, né? Agora, na pandemia, muita gente falou, eu sou um homem de Deus, não preciso me vacinar. Já escutei isso. Olha, a Maria, o cara está falando, sim, é bem assim. Por isso é mais que necessário estudar, né? Verdade, mano. Sem dúvida. Verdade. Parabéns. O estudo dá olhos de ver. Ou pelo menos estimula a gente a dar olhos de ver. E, infelizmente, no cristianismo, tem pessoas que fazem um cristianismo de ostentação. O cristianismo de ostentação é falar uma frase e falar capítulos e versículos. Quem faz isso é craque. Assim como na ciência, quando você cita também o seu autor de referência e fala do livro que está, parece que a pessoa é do outro mundo. Esse sabe tudo. Mas, na verdade, quem sabe tudo, como Chico Xavier, não tudo, quem sabe muito, como Chico Xavier, quem sabe muito, como Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, são pessoas que praticam o amor. Se você souber 10 mil livros, mas não tiver a prática do amor, que, aliás, eu acho que Monteiro Lobato foi fantástico quando ele trouxe essa dicotomia. Um personagem dele, Visconde Sabugosa, era um sabugo que tinha dormido na biblioteca. E ele sabia todos os livros. Mas Emília não sabia livro nenhum e sabia tudo da vida. E ali eles ficavam se digladiando no sítio Pica-Pau Amarelo. Mas essa integração do mundo dos livros, do mundo da teoria com o mundo da prática, ela é o chamamento para nós. Chega de conhecer o Evangelho e de não praticar. Beto Guedes fala, a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Aliás, explica direitinho por que você falou isso. Só nos resta... eu gosto muito de Beto Guedes. Eu acho que Beto Guedes tem alguns momentos de extrema lucidez, de inspiração, porque aquilo não vem só dele. Raul Seixas também. Principalmente Raul Seixas. Muita gente boa, muita gente boa. Quando o Beto Guedes fala 1 mais 1 é sempre mais que 2, eu lembro de Jesus falando, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Olha só. Então a gente tem um programa, tem um orgulho de ter um programa que já vai para milésima. Milésima, nossa senhora. Nós já estamos chegando à milésima apresentação. Nós começamos juntos, né? Foi? Aí depois você disparou lá. São pequenas inserções de 10 minutos que a gente coloca todos os dias, aqui no trabalho com o Zé, que a gente tem o orgulho de fazer uma pequena participação dentro dele, e depois posta também nos canais aí. Nos canais, no meu canal do YouTube também. Como é que é o nome do teu canal? Como é o nome? É Maurício Zomignani. Maurício Zomignani, é um convite para todo mundo. Eu não faço edição de nada, infelizmente eu sou uma pessoa... vou até colocar o nome dele aqui, porque tem gente que vai saber. Olha lá, Maurício Zomignani. E aí fica o convite, tanto para minha página no Facebook, quanto para minha página, para o meu canal no YouTube. Ali você vai encontrar algum material que pode servir para você. Para mim serve. Tá certo. Serve. A Maria Carlos está falando também que esse conhecer para captar os insights, né, são benéficos, tá? Ela mais embaixo ela vai explicar melhor sobre a questão do estudo que ela quis dizer, né?
A gente já vai ver já. Bom, Talvez seja esse estudo que ela está falando, é se conhecer. O estudo é o autoconhecimento, que na verdade é o oráculo de Delfos estava falando isso. Sócrates assumiu isso como fonte da sua filosofia. Jesus assumiu esse princípio, não conhece a ti mesmo, está lá no Evangelho. E 1800 anos depois, quando Kardec pergunta qual é o caminho de evolução, um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Então, o caminho do autoconhecimento ele é muito importante. Quem caminhar nesse sentido, um dia vai descobrir o Deus que habita dentro de você. Né? Porque vós sois deuses. E a gente vai descobrir esse eu mais profundo. O eu superficial é o ego. Mas o eu mais profundo que todos nós temos, é o self de Jung, é a partícula do Criador deixada na criatura. Lady Del. Quem é Lady Del Ciccone? Lady Del, grande Quem é Lady, Lady minha Del? cuidadora. Cuidadora dele aqui. Ela não gosta que eu chame de... Pô, eu não sou sua cuidadora. Eu não sei como ela não ficou brava comigo ainda. Eu não sei como ela ficou brava comigo. Eu falei pra ela assim, pô, mas quem que cuida de mim? É tu, pô, então tu é cuidadora. Que eu falei da fralda, ela deve ter ficado marada comigo. Ela é de boa, né? Acabou. Boa noite, Borges. Tudo bem? Como é que vai? Valeu, quero falar. Foi linda essa passagem de Paulo. É exatamente sobre isso, é verdade. Perfeito. A Lady Del Ciccone está falando: Jesus sempre vai nos encantar, perfeito e preciso em todos os momentos da vida. E não, e vou dizer para você, viu, bem? Já te falei isso aí, não era espírita, não era católico, e não era cristão. Não era evangélico, não era cristão, não era cristão. Por quê? Como Jesus mesmo ensinou, a gente precisa saber o que é de César e o que é de Deus. O espiritismo é o Consolador prometido, a doutrina espírita mas o espiritismo como instituição, a FEB, os presidentes de centro, isso não. É de César. Isso não. A diferença que tem entre o cristianismo e o Papa. Tem alguma diferença? Enorme. Não esse atual, que eu simpatizo muito com ele, mas a história está cheia de papas absurdamente terríveis. Então, a questão não é a instituição humana. A instituição humana é dos homens, é de César, é poder, é hierarquia. Mas a doutrina, a ideia, o espírito que comanda o cristianismo, que é o amor, esse é a instituição muitas sem vezes dúvida de Deus. Né? A própria instituição às vezes não prega. Engraçado isso, exatamente. Né? Ela prega o cristianismo, né? Mas não como cristão, né? Sim. Aí cria ritos e cria produtos, inclusive, para vender. Uma vassoura espiritual que promete limpar a sua casa custa R$1.000. Uma água do Rio Jordão, que é vendida em frasquinho, as pessoas são criativas, cara. São criativas para vender ar, para vender água para as pessoas. Infelizmente, é isso. E não acontece só em outras religiões, não. O João de Deus está aí para mostrar que, como médium, você também consegue usar o espaço do sagrado para distorcer as pessoas. E não é só ele. Está cheio de gente que está querendo sobreviver do espiritismo. Pessoas vendem a própria palavra também, né? Infelizmente. A Sandra Maria está falando, são dois amigos queridos, está aqui, vocês dois aqui. Muito obrigado, Sandrinha. A Sueli Manfred fez um comentário: maravilhoso o estudo de hoje, com clareza de explicações. Parabéns, Nilton e Maurício. Muito Parabéns obrigado. mesmo, vocês hoje arrebentaram. Delmira Ciccone Moutinho: quando temos o entendimento espiritual, tudo que se achegar a nós, saberemos entender e buscar a cura e a transformação. Jesus disse: podes fazer o que eu faço, e muito mais. É mais que isso. Ele disse que todos faremos o que ele fez e mais. E mais. E a frase mais otimista do universo: vós sois deuses. Nós somos Deus. Nós temos todos os potenciais que nós imaginamos e os que nós não imaginamos, nós também possuímos. Só não acreditamos, né, Boris? Ainda não acreditamos. Nós não tínhamos mudado, né? Exatamente. A Delmira está falando assim: Zé, é verdade, o programa está excelente. No momento que eu quero fazer uma pergunta, o outro vai e responde logo a seguir. Então, não, eles não. Eu já falei para você, eu estou morrendo de dor, eu tenho que passar eu tenho que pôr aquele emplasto. Eu viro para cá, viro para cá. Não dá tempo, não dá tempo. Vamos lá. A Maria do Socorro, boa noite, Maria. Maleucaro está aplaudindo aqui, está dando positivo para nós, né?
A Sandra Mara Silva está falando, boa noite, estou assistindo a palestra, estou achando maravilhoso, gratidão por essa reflexão. De Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Opa, Uruguaiana! Muito legal. Estamos aguardando, inclusive, a chuva, o vento que vem forte, né? Que vai mudar o tempo aqui em Não Santos. brinca né? não, não brinca não. Ontem eu fui no correio levar o livro para entregar para as outras pessoas. Pessoas de outras localidades que quiserem os nossos livros, que são, aliás, um estímulo. Esse livro é um estímulo para as pessoas fazerem o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar sempre foi aconselhado por todas as casas e por todos os espíritos. Mas nesse momento que os nossos lares estão sendo invadidos, particularmente pelo dilema político-partidário das eleições, etc., etc., no meu prédio, uma mãe ficou sem falar com o filho por 1 ano por questões político-partidárias. Isso é ridículo. É inacreditável. Né? Impressionante. E isso no ano passado. Nesse ano, o que vai acontecer? Vamos se esquartejar, sei lá o quê. Não é? Então, nós precisamos fazer o Evangelho não como um rito externo, mas como uma reflexão e uma ressintonização, porque os espíritos são muito educados. Mesmo os obsessores, eles são muito educados. Eles não entram porque não conseguem, tudo bem, mas não entram numa casa que está bem sintonizada. E a melhor maneira para fazer boa sintonia não é cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, porque Jesus não é arrombador de porta, ele não tem pé de cabra. Ele precisa que você convide, e quando você convidar, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Me dá um telefone para o pessoal, se quiser o livro, você pode passar? Sim. Passa, por favor. Só que é o telefone da minha casa. Não, então, vocês aí, umas 30, 40 pessoas, pode ligar, inclusive ele atende de madrugada. Tá? 2, 3 horas da manhã ele atende. Aí O também. telefone dele não é celular, não, que fica no Vibracal. O mais fácil é o Facebook com o meu nome como está aí. Mas é onde eu vou conversar mais facilmente. Mas o telefone 13, que é o código, é o DDD daqui da Baixada Santista, 35 61 61 21. 3561 6121. Muito bem, então o pessoal vai ver agora. Olha lá, 3561 6121, é isso? Exatamente. Então aí você consegue adquirir o livro, você manda, se for para fora do país. Olha, para fora do país eu não sei quanto é o custo. Eu sei que eu acabei de colocar no correio, e eu sei que está R$8,10 para você fazer a remessa com aquele código de rastreamento, porque senão, se você fizer só o mais barato, você pode perder tudo. Então, com um transporte de qualidade dos Correios, que eles privilegiam o livro por R$8,10. Então, custa R$30, por mais R$8,10 você recebe o livro na sua casa. Eu vou deixar o telefone mais um tempo aí, a gente precisa dar uma sequência aqui. Vamos dar sequência para dar tempo, senão a gente vai ter que encerrar já. Perfeito. Olha lá. Maleuca, Delmira, é que eu sempre vou achar que o meu conhecimento é mínimo, por isso estou aqui. Temos que sempre abrir mais e mais o nosso leque de conhecimento, né? Nós, né, Marcos? E aí ela está falando daquele comentário do estudo, que assim, o meu comentário quanto a estudar foi sobre o médium captar. Ele precisa se autoestudar, como a gente falou aqui. O médium é uma antena permanente. Se ele não tiver um constante observar-se a si mesmo, que Jesus chama de vigiar, você vigia o seu pensamento. Se começa a entrar um ladrão, alguém querendo pular o muro, opa, isso não me pertence. Fica alerta, fica ligado. Não, você não presta, isso que você faz não vai dar certo, parte para outra, você nunca fez nada certo. Esse tipo de pensamento é o complicado, é por falta de vigilância que surge a obsessão. Se os primeiros pensamentos que surgem estranhos na tua vida e que te desmerecem, você conseguir perceber, você vigia e usa o alarme, usa a arma contra a obsessão, principalmente quando ela está bem no início, a pessoa se percebe, faz uma oração, eleva a sua vibração, não cola mais, não tem como entrar, mas precisa vigiar e orar. A receita mais curta e simples de Jesus. É que normalmente vigia os outros e ora pela gente, né? A Sandrinha Silvinha está dizendo assim, boa noite, eu estou assistindo e está tão emocionante que realmente eu preciso aprender muito mais. Procuro aprender com amor
com amor, é a certeza, né? É isso aí. Muito obrigado, Sandrinha. Perceba o equilíbrio. A outra amiga já tinha falado nesse sentido. Nós precisamos, ao mesmo tempo, saber da nossa incompletude, saber que o nosso conhecimento é insuficiente, não interessa quantos livros você tenha lido ou escrito, não interessa. Você tem um conhecimento incipiente, nós somos todos crianças espirituais. Mas você deixar de valorizar o que você já sabe também é um defeito. E a gente não sabe nada, a gente não é nada. Não é esse tipo de coisa. Você precisa ter consciência de que você é uma pessoa em busca do conhecimento. Isso aí. Eu aprendo alguma coisa, já aprendi alguma coisa e vou aprender mais. Mas que eu sei pouco, mas eu sei. Sim, Alguma com coisa certeza, eu sei. com certeza. A Maleocard está falando assim, dando risada, falando, são tantos assuntos que embolam o meio de campo. Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é despertar em você que está assistindo, é de você buscar, de procurar, de fazer pergunta, tirar dúvida e aprender a doutrina. Você que está aí na sua cidade, procure um centro espírita sério, né? Que possa te passar, fazer um curso, o aprendizado é muito importante. Você que de Uruguaiana, né? Que agora há pouco falou também, sim. né? E esses livros fantásticos também. Esse Paulo Estevão, gente, quem puder maravilhoso. ler, Aliás, maravilhoso. eu convido a você o seguinte, se vocês quiserem saber alguma coisa do Paulo Estevão, a gente fez, né? Nós fizemos aí uma sequência maravilhosa, tem uma playlist pronta para vocês de cada capítulo, feito pelo Maurício, através da JM Vídeos, foi maravilhoso. Cada capítulo ele vai explicando, nós fizemos e está disponível para vocês. Perfeito. Qualquer dúvida, você pode colocar e falar, eu quero ver a playlist, que quero acompanhar. Porque tem gente que prefere, às vezes, pelo falado do que propriamente lendo, né? A gente vai, nessa playlist, a gente vai capítulo por capítulo comentando o livro. Deixa eu só tirar o teu... Eu acho que o pessoal já anotou. E vamos colocar aqui rapidamente, nós estamos um pouquinho em cima da hora. Sim. Meu Deus. Voltamos aqui. A Dilma, né? Boa noite, Dilma. Dilma Oliveira, boa noite. A Luciana Galito está falando assim, muita gente acha que basta ter fé e não precisa estudar e cai na fé cega. Exatamente. Perfeito, concordamos, né? Fanatismo não leva a lugar nenhum. A Tatiana Marques Pacheco fala, boa noite. Excelente aula hoje. Graças a essa dupla dinâmica aqui. E ao mediador também. O mediador abriu a boca. Eu falei, estou com dor no pescoço. Vamos lá. Maria do Socorro, não precisou abrir a boca, né? Isso que é o melhor, o bom é isso. Quando você escuta, você não precisa falar nada, completar nada, fazer pergunta, nada. Maria do Socorro, gratidão, Newton, pelo convite. Sempre conosco. Tá? Regina Lago, a live de hoje está excelente. Amando. Graças a Deus. A Mari Pereira, dando risada, acho que foi na hora que eu brinquei, né? A Marli Salgado, perfeito. Marli Salgado, sobre Jesus entrar. Ok. Perfeito, sobre Jesus entrar, né? A Regina Lago, Evangelho no Lar com Beni Coquito e Newton Júnior. Vale muito a pena. Nós não vamos parar, vamos continuar lá. Vamos lá, Beni Coquito e Newton Júnior. Ótima dupla. A Maleocard fala, os insights negativos ou positivos. Sim. Perfeito, Maleocard. Isso. A Urânia Trudes, parabéns pelo excelente bate-papo. Aprende-se muito com ótimos convidados. Não tenha dúvida. Muito obrigado. A Maleocard está dando positivo. Delmira Ciccone, orai e vigiai. Com toda certeza sentiremos muitas transformações na nossa vida, no nosso lar. Sem dúvida. E a Maleocard, mais uma vez a Maleocard, não, Maurício, eu valorizo e muito, mas é muito longa a estrada. Que bom, né? Perfeito. Que bom. Perfeito. Valorize mesmo. E Se aí, a gente não der valor para a gente, ninguém vai dar. E completando, e o aprendizado é infinito. Só acho. Tá Sim. certo, mano. Tá isso aí. É isso mesmo. Maria do Socorro, um abraço, pessoal de Fortaleza. Fortaleza, adoro Fortaleza, adoro aquela terra. Eu amo demais. Uma cidade linda, gente boa e uma cidade linda, né? Tá bom que eu gosto de Santos, mas Fortaleza é bonita, bonita demais, tá bom? Não precisa competir, são todas lindas. Gente, tá na hora da nossa prece. Perfeito. Eu peço ao nosso convidado, tá, Maleocard, tá bom, vamos lá, só mais uma aqui. Faz 40 anos que iniciei os estudos ainda com a dona Lola, abafa, é a minha mãe, né, que fundou a casa. Lola. Isso. E faz 40 anos que iniciei os estudos ainda, quando ela repetiu de novo, dando risada. Tá bom, Maleocard, tá legal. Gente, vamos para a prece agora? Vamos fazer uma prece, eu vou só tirar aqui Vamos limpar a imagem, vou botar uma musiquinha de fundo, tá bom? Que tal a gente colocar uma imagenzinha
Vamos pegar uma imagem rapidamente aqui. Pra gente, eu adoro o mar, então eu sempre coloco uma pessoa fala, mas por que você coloca o mar? Porque eu adoro o mar, tá? Afinal, é santista, né? Eu gosto muito do mar, a gente vai botar uma musiquinha. Fica à vontade, Maurício. Lembrando você, ó, tá todo mundo com água aí no copinho? Vamos lá, vamos fluidificar essas águas aí, ó. Tem alguém que já andou tomando aqui já. Olha aí, já acabou com a água Encher a fluidificada. cara. Olá, olá. Milton Júnior, isso aqui, ó. Você já do teu rim aí, já. das tuas Essa pedras. é aquela que eu tô tomando, né? É aquela. Que eu bebia na boca. Essa aqui fui eu que bebi na boca. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou botar Pode começar que eu já coloco a musiquinha de fundo aqui pra gente. O mar é um excelente símbolo da vida, tem músicas lindas, nada do que foi será de novo. Nós somos as rochas à beira do mar, rochas duras, mas que o mar nunca desiste de nós. Bate, bate, vai fazendo areia, onde tinha dureza, vai nos fazendo fazer parte do mar, porque a areia faz parte do mar. E esses choques, esses desgastes que a vida traz para a rocha, nos fazem nos incorporarmos nessa imensidão do mar. Estamos aqui sofrendo? Pode ser, mas porque temos tido decisões infelizes. O tempo todo, desde o útero materno, nós temos sido chamados ao amor. Um cachorro, junto com uma criança, brincando, são um dos chamamentos mais lindos ao amor. Uma planta que às vezes até está um pouco murcha porque não recebeu a água adequada, recebe um pouquinho de água da gente e revigora. Ganha cor, ganha brilho. Nós precisamos resgatar a alegria de fazer o bem, a alegria de ser útil. Seja para uma planta, para um animal, para os nossos filhos, para os nossos pais. Cuidar dos nossos pais idosos, mesmo que tenha dificuldades, é a alegria de atender a vida chamando. Quando temos um filho pequeno, que às vezes fica doente, precisamos passar a noite em claro, é a alegria da vida chamando. E assim as plantas, e assim os animais. Deus nos chama em toda parte. No pôr do sol, no movimento do mar, no olhar as estrelas, a consciência do infinito. Deus está por toda parte, o convite do amor está por toda parte. Nós é que não temos tido olhos de ver e ouvidos de ouvir. Hoje, fomos chamados à realidade de que para finalmente enxergarmos o Deus que habita em tudo, precisamos modificar a nossa atitude. Como um aparelho de rádio que tem estado no chiado e que é insuportável ficar ouvindo chiado alto a vida inteira, nós podemos acordar. O rádio é nosso. O botão está em nossas mãos. Aprendamos a mudar a sintonia e o que era chiado vai se transformar na vida, na música, nas melhores notícias. Pai, auxilia-nos hoje, mais do que nunca, não tirando os problemas das nossas vidas, porque eles são remédios e lições, mas dando-nos a coragem de mudar o que só nós podemos mudar, ou seja, as nossas próprias atitudes. Paciência para aceitar o que a gente não pode mudar, que são as atitudes dos outros, as dores da transição planetária, os problemas que já estiverem destinados a cada um de nós, porque eles são solução para nós. E dai-nos, acima de tudo,
o discernimento para saber o momento de querer mudar, do momento em que é preciso aceitar e nos transformar. Que assim seja, que Deus continue sempre, como sempre esteve, a nos ajudar, mas que nós, a partir de hoje, busquemos nos abrir para Deus. Graças a Deus. Um minutinho de vibração enquanto bebemos a água. Pessoal, muito obrigado pela presença. Compartilhem essa live com outras pessoas mesmo. Você pode assistir depois, pode assistir de madrugada, amanhã, mas é importante você compartilhar. Para nós é muito importante. Você que está aí no nosso canal no YouTube, dê o seu like, né? Nos ajude aí nesse compartilhamento. Eu quero agradecer a presença do Maurício, né, Newton? Seja sempre bem-vindo. Não suma mais, né? Procure aparecer. E não se quebre mais também para a gente, não? Pois é. Manter esse filme. Você está bem? Fala para o pessoal acompanhou tudo você, né? Sim, sim. Finalmente consegui que a colagem do corpo, do osso acontecesse, pelo menos avançou. Não está completamente consolidada, mas deu um avanço bom. E eu estou tentando aprender o que a vida está querendo me dizer com isso. Isso ainda vai demorar algum tempo para a gente ir percebendo. Eu saí do acidente cantando para mim mesmo, ando devagar, porque já tive pressa. Já largou a moto ainda? Não, ainda não. Isso é um vício. É mais fácil largar a moto. O mais difícil é continuar na moto com outra cabeça. Galera, vocês gostaram? Se vocês gostaram, use esse ensinamento no seu comportamento e bora ser feliz. Muito obrigado. Sintam-se abraçados. Deus abençoe. E dia 13 de agosto, no Semente de Luz. Esteja lá às 16h30. É um sábado. Vai ser um prazer acolher vocês. No dia do lançamento, toda a renda bruta vai para as obras sociais do Semente de Luz. Colabore com um projeto social e ainda ganhe um livro. É isso aí. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Até a próxima. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JMV.